de hoje é uma pequena celebração dos 180 anos de Machado de Assis. Deixo vocês com o Fred e o Silviano. Obrigada. Boa noite. Obrigado, Júlia, Renato, pelo convite. Vou começar falando para o prato principal depois de chegar. Primeiro, só queria dizer que para mim é uma felicidade poder falar sobre o Machado com o Silviano, né? Porque na relação com a obra do Machado, eu não sou um cara que trabalha especificamente nas pesquisas, nos meus trabalhos que eu publico com o século XIX, com a literatura brasileira do século XIX, com o Machado. Mas o Machado é um escritor, né, para quem gosta de literatura, quando você começa a entrar em contato com a obra, do aula de literatura PUC Rio, amém, Machado. Eu dou aula de literatura na PUC Rio e, às vezes, quando você dá aula de literatura, você acaba pegando diversos conteúdos diferentes de diversas épocas, né? E um dia comecei a dar literatura e nacionalidade, que é uma matéria que você fala do século XVIII e XIX. E aí, pela primeira vez eu tive que dar aula sobre Machado, e quando você começa a dar aula sobre Machado, uma das primeiras pessoas que você lê para estudar Machado é, né, o trabalho de Silviano Santiago, principalmente alguns textos dos anos 70, ele se dedicou em artigos famosos sobre o tema, e o principal, pelo menos para mim, o artigo Retórica da Verossimilhança em cima de Dom Casmurro. E eu acabei virando um machadiano assim, de coração. Eu tenho uma relação com livro, né, de comprar livro em sebo pra caramba. O Machado é maravilhoso para isso, você acha 40 edições diferentes do mesmo livro. E hoje em dia também a fortuna crítica da obra do Machado é muito grande, muito boa, muito bem representada numa série de segmentos, do Machado leitor ao Machado missivista, do Machado cronista ao Machado, né, historiador, enfim, tem todo um universo. E o Silviano ainda dá um aporte, digamos assim, contemporâneo a isso, quando ele traz a perspectiva do romance que ele escreve, que está aqui no Machado, sobre o período final da vida do Machado de Assis. Então o que eu vou fazer basicamente é falar, à luz, né, digamos assim, desse texto do Silviano, dos anos 70, a Retórica da Verossimilhança, sobre como que o Machado ele é um escritor que, ao contrário do que uma fortuna crítica de muito tempo colocava, como se o Machado tivesse uma cisão entre duas fases da sua vida, né, um primeiro Machado um pouco mais, digamos, distante da qualidade inquestionável do segundo Machado, pós-Brás Cubas, ou seja, pós-1880, 81, né, digamos assim. E o Silviano ele coloca, né, como provocação certeira para a crítica que se fazia na época sobre Machado, principalmente uma crítica, não sei se você vai gostar, da provocação, né, de Matriz Uspiana, do Robert Schwartz, principalmente, que tinha uma leitura que também é muito boa, muito produtiva, da obra do Machado relacionada a uma série de questões estruturais da sociedade, escravocrata, patriarcal, brasileira, etc. Mas o Silviano ele traz uma leitura mostrando que a obra do Machado, na verdade, ela tem uma série de continuidades, né, que a continuidade não seria o problema, e sim, né, a forma de entender como que esse escritor vai adensando um tipo de escrita, como é que esse prosador, digamos assim, se constrói para chegar no lugar, e não a gente ficar com a ideia de que um dia um gênio acorda do nada e começa a escrever diferente, né? Então a gente começa a pensar a obra do Machado como um todo, nessa ideia de que, na verdade, o Machado fez do seu trabalho um grande laboratório de escrita para a produção que ele vai amadurecendo, principalmente a partir, né, de 1880 e 1890, até chegar a essa obra-prima que é Dom Casmurro, de 1899 1900, né, por questão de data. Então, acho que todo mundo também conhece um pouco a trajetória do Machado, né? Machado nasce de uma família pobre, né? O famoso filho de um pintor de paredes com uma lavadeira, né? Uma portuguesa com um filho de escravos ou escravizados alforriados no Brasil naquela época. A família dele, né, tem uma relação com a família que é a dona de toda a região do Morro do Livramento, né, que é uma relação que vai ser presente na obra do Machado, que é a figura do agregado, ou seja, de um dependente, um homem livre, que na verdade não é livre porque sempre tem que depender de alguém em relação à renda, propriedade, poder, etc. E aí, encurtando uma longa história, o Machado tem uma ascensão fulminante, rara para a geração dele. O Machado não frequenta escolas famosas do Rio de Janeiro, tem uma formação escolar bem obscura, digamos assim. Machado não faz universidade, ou seja, não entra, né, nos fluxos clássicos de como você ascendia socialmente, né, numa sociedade como a sociedade da monarquia brasileira, e depois a república já é outra fase da vida dele, mas o Machado acaba de alguma forma optando por uma entrada diretamente no campo literário, no campo da escrita, da imprensa do seu tempo, e ainda com 15, 16 anos ele encontra um espaço, né, que é a gráfica
e várias outras coisas, do Paula Brito, no centro da cidade, que publicavam, né, era um ponto de encontro de vários escritores daquela geração, e ele publicava um pequeno jornal, revista da Marmota Fluminense, onde Machado começa a publicar pequenos poemas, bem no início de uma trajetória dele, né, um conto, etc. Até que Machado entra para a imprensa nacional, vira tipógrafo, revisor, fica vinculado com, né, era da época também, conhece Manuel Antônio de Almeida, que era um cara já bem importante no meio literário enfim, da escrita no Brasil naquela época, no Rio de Janeiro. E ele vai ascendendo de uma série de situações. Nos anos 60 é uma dedicação muito grande dele à imprensa. Ele é contratado por alguns grandes jornais do Rio de Janeiro, né, Gazeta Mercantil, se eu não me engano, né, Diário de... bom, os nomes dos jornais do Brasil do século XIX são muitos, mas ele começa a entrar em grandes jornais da época, Quintino Bocaiúva, etc. E também tem uma relação intensa com o teatro, nos anos 60, né, trabalha no teatro, chega a escrever para teatro, mas não é bem sucedido. Chega a trabalhar no Conservatório, né, de Arte Dramática do Brasil, um cargo que não era bem um censor, mas era quem de alguma forma verificava a verossimilhança das peças, né? Depois ele vai trabalhar em jornais, no teatro, até que ele, no início dos anos 70, a fase dos anos 70, nos anos 60 ele também vira cronista, publica poesia, né, os 2 livros que ele publica, até que nos anos 70 ele começa esse projeto incrivelmente, digamos, racional e periódico de um romance a cada 2 anos. 1872, Ressurreição, 1874, A Mão e a Lua, 1876, Helena, 1878, Ilha Garcia. 4 romances em 10 anos, digamos assim, certinho. O primeiro, Ressurreição, é publicado direto como livro, os outros todos são publicados como folhetim, ou seja, saindo periodicamente em jornais e revistas. E aí tem uma coisa interessante aqui que eu queria só trazer dentro dessa perspectiva de não é exatamente uma continuidade linear, né, mas uma espécie de um escritor que está atento desde os seus primeiros momentos à responsabilidade de ser escritor num país como o Brasil, naquela época, numa cidade como Rio de Janeiro, que a gente pode imaginar, obviamente, né, que o número de leitores era muito reduzido e que os leitores, basicamente, isso estava inclusive nas personagens do Machado, eram mulheres. Os jornais que o Machado, as revistas que o Machado começa a publicar crônicas e contos, são jornais voltados, como o Jornal da Família, são jornais voltados para um público, repito, das personagens do Machado. Mulheres que geralmente os personagens masculinos acabam acusando de ter ideias bovarianas, digamos assim, porque liam demais literatura, né? Para quem leu Ressurreição, logo no começo, o irmão de Lívia diz para o Félix que o problema da Lívia é que ela estava lendo demais literatura. Isso acontece em outros contos também do Machado, etc. Né? Então Machado, ele tem um projeto isso é uma leitura que eu faço, e outros críticos, óbvio, né? Machado, ele tem um projeto de reconhecimento do seu leitor, de, digamos assim, não sei se você concorda com isso, mas o Machado, ele faz o leitor crescer junto com o escritor, né? Machado vai exigindo cada vez mais do leitor, à medida que ele vai também exigindo cada vez mais de si como escritor e a qualidade do texto dele. É só vocês imaginarem que é uma leitora, um leitor, mas geralmente eram leitoras dessa época, que está acompanhando esse escritor de 2 em 2 anos, me dando romances que os personagens principais geralmente não, os 4 são sempre relacionamentos, mulheres, né, casamento, herança, ciúme, uma série de situações, e de repente Machado aparece não é de repente, Machado aparece com Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é quase você está dobrando a aposta do leitor em relação ao compromisso dele com o narrador moderno, com a literatura, com tudo que também não é o nosso assunto hoje aqui. Né? Em 1873, ou seja, Machado publica em 1872 o Ressurreição, né, o primeiro romance. Em 1873 ele publica um texto também muito famoso, para a crítica principalmente, né, que é o Instinto de Nacionalidade, Notícias de Atualidade da Literatura Brasileira, Instinto de Nacionalidade. É um texto voltado para uma revista que o público, o leitor, era um público de língua anglo-saxã, de inglês, né? E o Machado faz uma espécie de um panorama do campo literário da época, falando do romance, da poesia, da imprensa, da língua, da crítica e da língua. Eu adoro esse texto porque o Machado já tinha publicado seu primeiro romance e ele fala do romance brasileiro como se ele não tivesse nada a ver com aquilo. Mas ali ele já deixa, né, algumas situações bem cristalinas de como ele imaginava que seria a situação do romance num país como o Brasil, reivindicando basicamente, né, contra uma espécie de uma necessidade de construir uma ideia de nação na literatura, sempre falando do particular, sempre falando da paisagem brasileira, da natureza, exacerbando essas situações,
até de alguma forma tendo que alfinetar um dos grandes amigos e ídolos dele, que era o José de Alencar, mas Machado deixa no texto o lugar de José de Alencar, digamos assim, incólume para isso, né? Até falar, né, a famosa situação de que você pode escrever sobre o mundo a partir da sua rua e vice-versa, né? Que você não precisa necessariamente, e aí ele recorre aos grandes escritores clássicos, um deles obviamente é Shakespeare, onde ele vai dizer que Shakespeare escreve histórias de qualquer lugar, sobre qualquer situação, porque está falando da humanidade, né? Do humano, da nossa situação com o mundo e com a vida. Eu acho que tem muito a ver isso, as escolhas de assuntos que o Machado faz, né? Por exemplo, ciúme, né? Questão do adultério, etc. O dinheiro, que é um assunto, e é até hoje um assunto fundamental nessa sociedade que a gente vive, e a loucura, que também é algo que vai aparecer numa série de contos e romances de Machado. E é interessante pensar que o primeiro conto publicado dele, chamado Três Tesouros Perdidos, né? A gente não vai ler porque ele é muito pequeno, mas não dá tempo, mas ele é um conto bem pequeno, que começa de um jeito abrupto, que é um cara chegando em casa, e já tem um outro cara em casa acusando o que chegou de que ele é adúltero, está ficando com a mulher dele, e que ele dá duas opções: ou ele sai fora da cidade, ou ele vai morrer ali mesmo, né? Será assassinado. E é hilário, Machado já naquela época, década de 50, escrevendo de um jeito engraçado, o cara fala, pô, eu sempre quis viajar para Minas Gerais, é uma oportunidade que eu tenho agora, mas eu não tenho dinheiro. Aí o outro cara fala, não seja por isso, toma aqui o dinheiro e vai embora da cidade, senão eu te mato. Aí é hilário, que o cara senta, né? Faz o jantar, a ceia, né? Come tranquilamente, arruma suas coisas e vaza para Minas Gerais. E quando o outro cara chega em casa, o marido, né, traído, tem uma carta, assim, Machado usa carta de pacas, né? Tem uma carta da esposa dizendo que na verdade ela tinha ido embora com o melhor amigo do cara. Aí o cara volta para casa do suposto traidor, o cara já tinha ido embora, aí ele lamenta, os três tesouros perdidos é a mulher, a carteira, né, o dinheiro e o melhor amigo, e rapidamente o cara no final enlouquece. Então Machado, num espaço desse tamanho, ele sintetiza três estruturas que vão percorrer a obra dele inteira, né? Depois tem um outro conto também dos anos 70, que é, acho que é dos anos 70 ou 60, não tenho certeza, depois eu vejo aqui, que é Miss Dollar, que também tem uma estrutura muito parecida com o que ele vai acabar usando em Ressurreição. O personagem principal é um médico, amava cachorros. Miss Dollar, na verdade, no conto, é uma cadela que foge da casa, né, de uma família, o cara vai devolver a cadela para a família, obviamente se apaixona pela sobrinha, neta, da tia, alguma situação dessa sempre, né, uma pessoa que era uma viúva, que também estava ressabiada de aceitar um novo amor na sua vida, né? E ele resolve se declarar como? Escrevendo uma carta para ela, né? E aí eu acho que esse aqui vale a pena ler rapidinho, só um trecho, porque no Miss Dollar ele usa uma acho que é metáfora, não tem como a gente fugir disso, né? Que já é a relação dos olhos com o mar, né? Que eu acho impressionante. Eu não, né? Acho que muitos acham isso aí. Mendonça, no personagem, fala: Mendonça nunca vira olhos verdes em toda a sua vida. Disseram-lhe que existiam olhos verdes, ele sabia de cor uns versos célebres de Gonçalves Dias. Mas até então os tais olhos eram para ele a mesma coisa que a fênix dos antigos. Um dia, conversando com os amigos a propósito disso, afirmava que se alguma vez encontrasse um par de olhos verdes, fugiria deles com terror. Aí o amigo pergunta, por quê? Perguntou-lhe um dos circunstantes admirado. A cor verde é a cor do mar, respondeu Mendonça. Evito as tempestades de um, evitarei as tempestades dos outros. Então é interessante pensar que os olhos de Capitu já são de ressaca, né? Aqui o cara já está anunciando que quer evitar a tempestade dos olhos e depois, em Dom Casmurro, ele resolve isso. Então é claro que não é dizer que o Machado é um cara sem criatividade que está, né, repetindo situações que foi o erro lá do texto que você usa do Alfredo Pujol, né? Ah, tirando as repetições, ele... Do Alfredo Pujol não, do Augusto Meyer, desculpe, né? O que é impressionante do Machado é essa ideia de laboratório. Isso é só um exemplo. Se a gente pegar os contos do Machado em relação ao Memórias Póstumas, pegar né, as relações com outros romances, ele está o tempo inteiro, de alguma forma, dando musculatura a algumas ideias que ele vai explorar de forma estendida no romance.